Olá pessoal, esse vídeo de hoje eu quero dedicar a falar sobre um tema que seria os mini sadismos. A ideia que eu quero trazer aqui do sadismo, eu não quero focar no aspecto do sadismo relacionado ao campo sexual não. A ideia que eu quero abordar aqui hoje é como que nós podemos estar tendo comportamentos mini sádicos, que eu falo, no sentido de ter algum tipo de prazer, algum tipo de gosto por perceber pessoas em condições piores que a nossas próprias. Isso pode ser em várias esferas da vida desse indivíduo. O prazer em perceber que o outro está numa condição financeira pior, numa condição intelectual pior, numa condição de vida pior, numa condição familiar pior, em qualquer um dos âmbitos que sejam. Eu queria começar abordando uns questionamentos de como que nós podemos, às vezes, estar alimentando estruturas mini-sádicas, né, vamos colocar assim. A abreviação mini que eu estou falando é um termo que eu gosto de usar para falar de um sadismo sutil. Não é um sadismo tão óbvio, né, igual a gente conhece, do indivíduo ter prazer em violentar outra pessoa. Não é um sadismo nesse nível, mas é um sadismo de uma forma sutil, né? Você gosta de ver o outro errar? Essa pergunta, ela me é muito familiar. Assim, eu enquanto professor, quando eu estou dando aulas, eu vivencio muito esse processo, observando o conflito e disputas entre alunos em sala de aula. Às vezes eu vejo um aluno em sala de aula não conseguindo executar uma atividade, e eu percebo às vezes outros alunos vibrando pelo fato de ele não ter conseguido, né? Ou seja, sentindo prazer pelo fato de o outro ter tido vamos colocar assim, uma pequena derrota naquele momento, né? Uma pequena perda, um pequeno erro. Então, nesse sentido, eu vejo o quanto que às vezes na nossa cultura esses comportamentos mini-sádicos, eles acontecem de uma maneira bastante recorrente, né, entre as pessoas. Outra pergunta. Você pergunta algo, porém intimamente querendo ter o ruim como resposta? Vou dar um exemplo. Isso já aconteceu também comigo várias vezes. A pessoa, ela ia me abordar sobre um determinado concurso que eu tinha feito, sei lá, uma prova de vestibular e tal. Mas no fundo você percebia que era cômodo para ela esperar a resposta do não como resposta, né? Da não exatidão do que foi pretendido, né, naquela prova e tal. E isso eu falo até por mim mesmo, né? Às vezes de me perceber perguntando coisas que seriam positivas para aquela pessoa, se a coisa conseguir dar o seu resultado. Mas, no entanto, intimamente eu fico querendo esperar às vezes uma resposta ruim. Eu vejo isso como um processo mini-sádico, né? Vamos colocar assim. Você sente-se bem com a derrota alheia? Eu gosto de pegar muito o exemplo aqui das questões do futebol, né, das torcidas, né? Eu falo futebol que é o mais forte na nossa cultura brasileira, assim. Mas qualquer tipo de torcida que seja, né, você perceber que o indivíduo, ele tem prazer, né, ele se sente feliz a partir do momento que o rival dele ali, né, no caso em relação às torcidas, esse rival ele perde um jogo e tudo mais. Fazendo uma analogia com a questão da política do pão e circo, eu vejo o quanto que esse processo cultural da torcida, e que na minha opinião é um processo que fomenta esses mini sadismos, né, de ter prazer pela derrota alheia, eu vejo quanto que isso foi empregado com vamos colocar assim, uma mecânica social há 2000 anos atrás e que até hoje ela perpetua, né? E o interessante é pensar o que está por trás desses mecanismos, né? O porquê fazer isso. Se você pensa, né, uma comunidade romana, né, a população, pessoas que a sua vida social
era bastante pobre, bastante frustrante, né? A partir do momento que você cria algum mecanismo, no caso esse circo aí, que ressignifica a vida daquele indivíduo, e esse ressignificar é trazer algum tipo de prazer, e o prazer é ele se sentir vitorioso. É muito interessante observar como que eles utilizam essas coisas, né? A partir do momento então que você tem algo a torcer e que aquele algo tem a possibilidade de ganhar alguma coisa, aquilo se ressignifica em alguma forma de felicidade para você. E esse é o mecanismo, né, que vai fomentando nas culturas e vai trazendo, né, esse processo de sentir prazer pela derrota alheia. Outra pergunta: você sente-se bem quando a condição do outro é pior que a sua? Eu quero ilustrar um exemplo aqui de uma amiga minha psicóloga, que ela deixou de uma forma bem clara assim. Ela trabalhando com dependentes químicos, ela observou que todas as vezes que os dependentes químicos se recuperavam, alguém da família começava a piorar, né? A síntese que ela chegou foi muito simples. Enquanto tinha alguém doente, tinha alguém pior, né, numa condição pior, fazer com que essas pessoas que estivessem cuidando, que alguma dessas pessoas, nem todas, é claro, se sentissem bem por ter como referência alguém que era pior a ela. E aquilo ressignificava para a vida dela que a vida dela é boa e tudo mais. A partir do momento que perdisse essa referência, essa pessoa, que então no caso a outra pessoa da família que então piorava, ela justamente por não ter ninguém para balizar, para comparar que era pior com o quadro que ela estava vivendo, ela sucumbia e ela também entrava num processo de adoecimento. Então é interessante observar o quanto que quando isso acontece, como que existe uma relação sádica nesse processo, né? De uma pessoa ela conseguir estar bem por perceber alguém próximo estando mal. E quando essa referência se esvai, essa pessoa sucumbe, né? Outro exemplo você sente-se bem diante do prejuízo alheio. Esse exemplo foi até o exemplo que me fomentou a criar de estar montando esse vídeo de hoje, que foi uma questão muito simples que aconteceu comigo mesmo e eu percebi o quanto que eu tive um comportamento mini sádico, com um detalhezinho, enfim, muito sutil, mas que fez sentido. Eu estava num ônibus, eu estava com esse tablet aqui assim, lendo, né, um livro e tal, e de repente sentou uma garota do meu lado com um tablet igualzinho o meu, mas o tablet dela estava trincado, ele estava com a tela quebrada. Naquele momento, quando eu olhei para aquele tablet trincado e que era igual ao meu, eu observei que existia um pequeno prazer, como se fosse algo assim, viu que legal, você cuida das suas coisas, né? Você não estraga as coisas, você toma cuidado, enfim. E aquilo me fez sentir bem. E na mesma da hora eu percebi esse clique, né, por ver no caso um aparelho, né, uma coisa tão medíocre, por ver um aparelho pior do que o meu, aquilo fez eu me sentir bem, sendo que o correto seria, pelo menos dentro da minha concepção, de pensar outra coisa. Que pena, né, deixou quebrar, tal, um tablet tão bonito, sei lá, algo nesse sentido. Outro exemplo. Você às vezes, por não querer se superar, incomoda-se ou mesmo prejudica a superação alheia? Esse eu não vou dar exemplos, esse, né, a gente vê demais. Obviamente imaginando que há pessoas, né, que já rompeu com qualquer tipo de comportamento sádico na sua vida, na sua manifestação, mas pensando no foco, né, que a ideia desse vídeo é justamente apontar sutilezas sobre a questão do sadismo, tem uma pergunta que eu me fiz e que para mim faz sentido, tentando vasculhar o porquê, né, dos nossos sadismos. Por que comportamos de maneira sádica? Eu vejo vários pontos aqui. O primeiro ponto que me chama a atenção é a questão das inércias. Inércias em todos os campos. Inércia na dificuldade de se auto-enfrentar, né? Inércia em não querer superar obstáculos, medo do novo, que a gente chama de
reciclofobia, né? A pessoa não conseguir reciclar, né, o processo dela. Comodismos, zonas de conforto de qualquer natureza. Eu queria colocar um insight aqui que é o seguinte: o sadismo é o padecimento da vontade. Quando temos vontade pela vida e enfrentamos nossos medos, zonas de conforto, tendemos a não ter necessidade de querer o pior para alguém, pois quem quer o pior para o outro, no fundo quer o pior para si próprio. Essa ideia de que quem quer o pior para o outro, no fundo quer o pior para si próprio, eu queria dar um exemplo muito claro que eu percebo isso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu vejo isso muito no âmbito profissional. O indivíduo ele já está acomodado com a condição profissional dele e aí ele começa a entrar num processo de mediocridade, né? Ele fica num processo mediano, ele não quer desenvolver, não quer melhorar. E a partir do momento que chega uma pessoa, né, naquele processo lá profissional, que ela está tendo essas condutas medianas, e essa pessoa quer mudar, quer fazer coisas diferentes, quer se superar, a pessoa quer voar, vamos colocar assim. Essa pessoa, além de ela não só não se permitir a melhorar, ela ainda conflitua pelo fato de o outro querer melhorar. Ou seja, ela fica tentando travar o processo do outro, né? Eu vejo dois exemplos no livro Fernão Capelo, Gaivota. Isso é muito claro, assim, né? O quanto que isso acontece a partir do momento que uma gaivota quer voar mais alto, as outras passam a coibi-la, né? Não deixar que ela se desenvolva. Tem um vídeo também que vocês podem estar procurando aí no YouTube. Se vocês colocarem assim, vocês devem encontrar. Se você colocar Miguel Nicoleles, palestra para calouros da UNB, ele deixa isso muito claro nessa palestra, né? Se você, em síntese é isso, se você não está querendo se desenvolver, isso é um direito seu, mas não iniba quem quer se desenvolver. E é nesse sentido que eu coloco que, no fundo, quando a gente quer o pior para o outro, a gente está querendo o pior para si próprio também. Partindo dessa ideia, né, que eu quis colocar no início, que uma das razões, pelo menos a que eu estou tentando colocar aqui, de nós termos comportamentos sádicos devido às nossas inércias, né, as nossas faltas de enfrentamento, nossas faltas de reciclagem, de superar os medos, de enfrentar, né, os nossos conflitos. Tem dois comportamentos que eles me chamam muita atenção, né, no indivíduo quando ele tem esses comportamentos mini-sádicos, né, que é a questão dos julgamentos, né, as questões das reclamações e as questões dos queixumes, né, a pessoa que se queixa de tudo. Uma coisa que eu vejo que os julgamentos, o melhor antídoto para eles é nós entrarmos na questão de sair dessa zona de conforto, de julgar e começar a nos mobilizar, né? Por que nós estamos julgando? E por que nós não estamos nos mobilizando ao invés de estar julgando? Na questão das reclamações, dos queixumes, né? Reclamar e queixar é uma postura muito cômoda, porque você fica acomodado com o ruim, com a situação que já está instalada. Agora, o grande lance que eu vejo é quais são as raízes dos problemas que estão te fazendo queixar-se e reclamar das coisas. E por que não resolver essas raízes? Né? Sair dessas inércias, né? Desses ciclos que fazem você ficar queixando, julgando, reclamando, se enfrentar, resolver esses processos. De uma maneira bem sintética, o fato de destruir é muito mais cômodo, né, do que o fato de construir. O construir realmente ele requer esse movimento. Tem um exemplo que eu vivenciei, eu sempre tive uma dúvida quando as pessoas falam assim, que no universo o bem não no sentido maniqueísta, mas o bem nesse sentido evolutivo mesmo, da construção, da moral e tal, que o bem ele prevalece no universo. E esse questionamento, às vezes eu ficava com dúvida, porque eu observava assim, a sociedade humana, na forma como eu vejo, ela é uma sociedade patológica, né?
Enfim, eu vejo ela como uma sociedade patológica. Partindo do princípio que eu estou nesse momento tendo uma experiência encarnada humana e eu vejo ela mais destrutiva do que construtiva, aí eu ficava pensando, bem, como assim que esse bem evolutivo moral ele reina, né? E um dia eu tive então uma experiência que me mostrou claramente que sim, né? Que esse bem, essa questão, ela prevalece. Eu estava num curso e nesse curso estava eu e tinha uma parceira minha e tal. E nesse curso aconteceram coisas que me fez ter sentimentos de ciúmes, esse tipo de coisa. E aquilo, naquele momento, é como se tivesse me corroído por dentro, assim, eu fiquei super mal. Eu observei que eu fiquei numa frequência muito baixa comparada à frequência que geralmente eu fico. E nesse dia, eu comecei a ter padrões mentais que não são recorrentes no meu processo, padrões de querer me vincular a vícios, padrões de suicídio, padrões de querer ficar numa condição de vítima, de coitado e tal. E naquele momento, bastante conturbado assim, eu consegui diagnosticar que o que estava acontecendo no meu processo é que eu realmente saí de um nível de frequência que eu geralmente fico e me conectei com coisas, né? Você pode falar seres espirituais, enfim, com padrões energéticos que vibram dentro dessa densidade, e fiquei nesse processo. E naquele momento eu observei claramente que dentro daquela frequência mais densa, e aí a gente pode falar que nessas frequências manifestam coisas das mais negativas, né, como o sadismo, por exemplo. Dentro daquela frequência eu não tinha força para ser criativo, para construir coisas. Toda aquela frequência mais densa, ela era uma frequência de autodestruição, uma frequência de degeneração, de destruição, né? E aí eu observei claramente que o universo, enquanto no processo dele se construir, não tem como ele se construir dentro dessa destruição, né? Porque a destruição, essa frequência mais densa, ela não constrói, ela só destrói. Então, nesse sentido, para mim ficou muito claro que a questão do bem moral, da questão evolutiva, ela impera no universo. Senão ele não teria conseguido se autogerir, vamos dizer, se autogerar, né? A segunda parte então desse vídeo que eu quero abordar é o porquê dos autossadismos, né? De uma maneira bem simples. Por que ainda continuamos fazendo coisas que são ruins para nós mesmos? Eu vejo que é a mesma questão dos nossos comportamentos sádicos, né? A questão do autossadismo, para mim, impera a ideia dessa inércia, né? Da gente não se enfrentar, de a gente não se superar. Enfim, eu já falei isso. O fato de você acomodar com coisas ruins para si próprio, eu vejo claramente que é devido ao fato de você não estar superando essas condições. Tem outro insight que eu quero colocar aqui, é sobre uma falácia que às vezes eu observo, que é a seguinte. A falácia é assim: ah, eu gostaria de ser assim. Não, nós não gostaríamos de ser aquilo que desejamos, pois nós apenas gostamos de ser aquilo que já somos. Para tentar explicar essa ideia de por que nós não gostaríamos de ser o que desejamos e a gente apenas gosta de ser aquilo que nós já somos, eu quero dar um exemplo que eu vejo, que é quando o indivíduo fala assim: ah, eu gostaria de ser um ser iluminado, gostaria de ser um serenão, gostaria de ser um ser mais evoluído, né? A questão que eu coloco é: você gostaria mesmo? Então, comece a vasculhar dentro do seu processo de autoconhecimento e veja se já não tem uma série de coisas, de comportamentos, de coisas que você já poderia estar fazendo que te aproximam mais dessa condição de ser um ser iluminado, um ser mais evoluído, enfim. E o interessante é, você já tem consciência de uma série de coisas que vão te levar a isso. Mas por que você ainda não está praticando isso?
né? Quais motivos ainda sustenta essas inércias de não mudar esses comportamentos? Por que ainda estamos esperando e pensando nessa ideia, né, que na verdade nós escolhemos o que somos, né? Quais apegos a coisas ruins em sua vida você ainda sustenta e por que sustenta? Então, dentro dessa ideia, a minha proposta de hoje é colocar essa técnica para o público do tal zetético, né? Técnica de intencionar o melhor para o outro. É o ato de ficar atento quanto às intenções sádicas e anulá-las através da modificação para intenções positivas, querendo sempre o melhor para o outro. Então é o processo de você se vasculhar, né? De você sempre perceber nos seus comportamentos, na sua convivência com as outras pessoas, quando que está surtindo esses comportamentos minissádicos, né? E a partir do momento que você perceber, você sentindo algum tipo de felicidade, né? Com algo que seja ruim para o outro, você tentar cortar isso nos seus padrões mentais, nos seus padrões comportamentais, enfim. Sendo assim, eu vejo que esse processo dos mini-sadismos, enquanto práticas na nossa convivialidade, no nosso processo cultural, eu enxergo eles realmente como processos de patologias morais, nas quais a gente vive e que nós estamos muitas vezes acostumados e não nos percebemos praticando esse tipo de coisa. E o rompimento dessas condutas sádicas, eu vejo que vai levando nós naturalmente a processos de evolução moral. E fazendo até uma analogia com o conceito de felicidade, embora não foi uma questão abordada aqui nesse vídeo, eu vejo que simplesmente a felicidade é um trabalho que tem que se fazer em relação à amplitude da sua capacidade moral. E o rompimento desses sadismos sutis, né, desses mini-sadismos, eu vejo como já uma grande ferramenta, uma grande superação para se atingir tal objetivo.